Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 15 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, ele fechou essa semana uma alta de 0,82%, cotado a 137.212 pontos. Então, após 3 semanas consecutivas de queda no índice, né? Nessa semana o índice subiu. Média móvel de 9 períodos está virada para cima, então indicando aí, né, uma manutenção da tendência de alta observada nas últimas semanas. Durante essa semana, né, que foi a semana aí, entre o dia 9 até o dia 13 de junho, ela chegou até a cair um pouquinho para baixo, né, da média móvel de 9 períodos, mas se recuperou, né, e acabou fechando em alta. Tá? Então vamos seguir observando essa semana aí que se inicia amanhã, né, uma semana que vai ser mais curta em função do feriado da quinta-feira. Tá? E a gente tem que ficar de olho também nas notícias aí relacionadas, né, ao conflito ali entre Israel e Irã. Isso pode provocar uma volatilidade no mercado, tá? Mas para nós aí que somos investidores de longo prazo, né, isso acaba não nos afetando muito, tá? Pode gerar alguma oscilação aí mais complicada de curto prazo, mas no longo prazo as coisas tendem a se estabilizar. Indo aqui para os ativos da carteira do canal, começando aqui com o Banco do Brasil. Ele fechou essa semana em uma queda de 0,55%, cotado a R$ 21,59. Porém, se a gente observar aqui na sequência das últimas semanas, né, foi a quinta semana consecutiva de queda aqui em Banco do Brasil, né, desde que ele divulgou os resultados ruins aí do primeiro trimestre. O Banco do Brasil vem em queda forte desde então, tá? Desde a semana ali do dia 12 de maio. Porém, nessa semana, apesar de ter fechado em queda, foi uma queda bem pouco expressiva, né? Comparada às últimas semanas. Inclusive, a oscilação também ao longo da semana foi pouca, né? A gente percebe aqui pelo tamanho do candle, que não foi um candle muito grande como os anteriores, né? Ele também não fechou nas mínimas, né, da semana. Ele chegou a tocar, inclusive, né, na região aqui dos R$ 21,01. A mínima foi em 21,04 centavos, tá? E essa aqui é uma região, no gráfico diário, é a próxima região de suporte existente aqui no gráfico, tá? Que é uma mínima aí lá da época de novembro de 2023. Então eu sinalizei aqui no gráfico para a gente ter uma ideia, né, da região atual de suporte aqui do Banco do Brasil, e a gente vê que o Banco do Brasil chegou a encostar ali, né, na região dos R$ 21 e voltou a subir um pouquinho, né, fechando aí na região dos R$ 21,50. Isso sinaliza o que, né, para nós? No meu entendimento, sinaliza que o Banco do Brasil pode estar chegando na região de fundo, tá? Inclusive pode ter feito aqui um fundo, né? O que dá um indicativo de que os preços podem começar a se estabilizar, né? Após essa longa sequência aí de queda bem expressiva nas cotações aí observada nas últimas semanas, tá? Então é possível aí que nas próximas semanas aconteça alguma estabilização dos preços de Banco do Brasil nessa região aqui, tá? E vai interromper, né, felizmente, essa sequência de quedas aí. A tendência continua, obviamente, sendo de queda, né? A média móvel de 9 períodos está virada para baixo aqui. Os preços, inclusive, estão bem distantes da média móvel, né? Então, acredito que em breve deve haver uma estabilização aqui nos preços, tá? Além dessa região de suporte em 21,1,
A própria média de 200 períodos, que é essa linha em branca aqui, né, em 20,42, também é uma região de suporte, tá? Então, tudo leva a crer que vai haver uma estabilização dos preços em algum momento nessa região, tá? Vamos torcer para que isso ocorra o mais breve possível, para que depois também a recuperação, né, também seja a mais breve possível, embora, né, por se tratar de uma situação aí complexa, né, relacionada aí à carteira do banco, isso aí vai levar alguns meses para haver uma recuperação, tá? Enquanto isso, eu vou aproveitando para ir fazendo novas compras e diminuindo o meu preço médio, que está em 26,14. Então, eu vou fazendo novas compras nessas regiões aqui e o meu preço médio vai caindo, né? Vai diminuindo também ao longo dos próximos meses. E isso vai fazer com que eu melhore minha posição aqui nesse papel. Bom, seguindo agora aqui com o Banrisul, fechou em queda, né, essa semana, uma queda de 1,17%, cotado a R$ 11,44. Se a gente olhar aqui no histórico, foi a quarta semana consecutiva de queda aqui Banrisul, tá? Então, Banrisul vem numa pernada de baixa aqui. Com essa queda desta semana, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, tá? Não acontecia desde essa semana aqui de abril desse ano. Então, com essa quarta semana consecutiva de queda, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, o que pode indicar o início de uma tendência de queda. A gente vai torcer, obviamente, para que não aconteça, tá? Vamos torcer, inclusive, para que haja uma recuperação aí nas próximas semanas, tá? Para que o Banrisul volte a subir. Meu preço médio está em R$ 10,37. Então, estou tendo um lucro aqui de um pouco mais de R$ 1 por ação, né? Porém, já estive com um resultado mais positivo aqui, né? Na época que os preços estavam aqui na região dos 12, 12,50. Vamos seguir monitorando, tá? Os dados do Banrisul que foram divulgados referentes ao primeiro trimestre foram dados, no meu entendimento, positivos, então não justifica, né, haver essa correção aqui, essa queda, na verdade, tão expressiva, né? Acredito que deve ser apenas uma correção para voltar a subir nas próximas semanas, mas isso aqui é tudo suposição, né? Vamos ver o que o mercado aí vai nos mostrar. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou a semana em alta de 2,07%, cotado a R$ 16,29. Então, após a queda, né, que a gente observou aqui em Bradesco na semana anterior, ou nessa semana os preços voltaram a subir, né, fechou em alta novamente, tá? Pode ser, né, que ele rompa essa região aqui de resistência, tá? Na casa aqui dos 16,80 por aí. Aqui em 16,50 também existe uma região de resistência, tá? Então vamos seguir de olho aí que pode ser que seja uma semana de rompimento lá para cima, tá? A tendência no papel tá em alta. O mercado está bem empolgado, né, com o Bradesco, forte alta. Entre os grandes bancos, é o banco que está melhor performando aí nesse ano, né? Uma alta bem expressiva aí desde o início aqui do ano como um todo, né? Mas principalmente aqui a partir de março, quando começou essa pernada de alta, né? Então, realmente, Bradesco tem subido bastante forte, né? Nas últimas semanas e meses aí. Vamos ver até onde vai essa força, né? Essa força compradora aqui do banco. A gente está bem posicionado aqui em Bradesco, né? Meu preço médio está em R$ 11,37. Então, estou lucrando aí cerca de R$ 5,00, né? Por ação aqui nessa operação em Bradesco, tá? E por enquanto, não pretendo me desfazer das ações, tá? Eu sei que muita gente está realizando os lucros, mas no meu entendimento, ainda tem margem para o Bradesco subir mais aí nas próximas semanas, tá?
tendência de alta, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. Então, realmente, Bradesco tá um espetáculo aqui na nossa carteira. Seguindo com o Banco BMG. O Banco BMG fechou essa semana em queda, né, de 1,08%, cotada a R$ 3,67. Se a gente olhar aqui no histórico, sexta semana seguida, né, de queda aqui em Banco BMG. Na semana anterior, os preços fecharam estáveis, né? Mas de uma forma geral aqui, são 6 semanas seguidas sem subir, né, as cotações aqui do Banco BMG. Existe essa região de suporte aqui, né? Vamos torcer para que não perca essa região, tá? Os preços estão oscilando numa região aqui de caixote desde o final de 2024, né? Então tá difícil o papel sair dessa região. Só quando os papéis, o papel sair dessa região aí é que a gente vai ter um direcionamento mais assertivo, né, nas cotações, mas no meu entendimento, acredito que tem potencial de mais altas, tá? Os resultados que foram divulgados do primeiro trimestre foram dados positivos, mas como o banco também vem, né, uma sequência de alta bem forte aí ao longo dos últimos 2 anos, é normal, por um lado, haver essa estabilização nas cotações, tá? Até também para a média móvel de 200 períodos, que está bem distante, né? Está lá embaixo. A média móvel de 200 períodos, ela, em algum momento vai se aproximar mais dos preços, tá? Seja a média móvel subindo, quanto os preços caindo. Para aí sim, né, os preços também terem um melhor direcionamento, tá? De qualquer forma, né, aqui não tem muito o que fazer, a não ser a gente aguardar aí um desdobramento disso aqui, né? Seria uma opção eu fazer compras nessa região aqui de Banco BMG para diminuir meu preço médio também, que está um pouquinho acima, né, das cotações de hoje. Porém, como a situação em Banco do Brasil está mais complicada, né, e lá eu tenho chance de diminuir mais o meu preço médio, eu vou realizando os aportes lá em Banco do Brasil por enquanto, tá? Enquanto isso, vamos ver como o Banco BMG consegue evoluir nos próximos meses aí, né? Vamos torcer só para que não perca essa região de suporte, né? Porque aí sim indicaria, né, uma queda mais expressiva aqui no papel, tá? O preço médio está em 13,85, né? Estou tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação. A média móvel de 9 períodos está virada para baixo. Seguindo aqui com o Banco ABC Brasil. Fechou a semana em queda de 1,77%, cotado a R$ 21,06. Com essa queda dessa semana, vamos ver a média móvel de 9 períodos fechou estável, tá? Então, o papel ainda está sem direção. Meu preço médio está em 21,64. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui, né? Mas nada muito relevante. O papel que vem oscilando aí nos últimos meses, aparentemente está com uma tendência de alta, mais de longo prazo, né? A média móvel de 200 períodos está virada para cima. Então, vamos seguir monitorando aqui. Por enquanto, não tem muito o que fazer, tá? A não ser ficar observando aqui e torcer, claro, né? Sempre vale. Torcer que os papéis voltem a subir nas próximas semanas aí, né? Para romper essa região aqui na casa dos R$ 22. Bom, indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, tá? Considerando o fechamento das cotações da última sexta-feira, tá? Que são esses preços aqui. Eu estou tendo um prejuízo de 17% em Banco do Brasil, 4% em Banco BMG e 2% em Banco ABC Brasil, tá? Em relação ao lucro, estou tendo um lucro de 43% em Bradesco e 10% em Banrisul. No geral, a carteira está tendo um prejuízo aí de 8%, tá?
dá um prejuízo aí de R$ 348, em função, obviamente, né, da performance ruim aqui em Banco do Brasil, que é a maior parte da alocação da carteira do canal. No quesito rentabilidade, tá, que leva em consideração, né, os proventos recebidos pelas empresas ao longo desse período, a situação melhora um pouco, né, mas ainda assim fica no campo negativo, tá? Tô tendo uma rentabilidade negativa aí de menos 11% em Banco do Brasil, menos 2% em Banco BMG e menos 2% em Banco ABC Brasil. Na parte positiva, né, 43% em Bradesco e 12% em Banrisul. No geral, a carteira está tendo uma rentabilidade negativa aí de 4%, que dá R$ 167 negativos, tá? Esse valor aqui, né, é a diferença entre o prejuízo descontado pelos proventos recebidos no período, tá? Bom, nessa semana eu não fiz nenhuma operação, né? Em relação aos proventos recebidos, então, essa semana eu recebi 13 centavos referente ao aluguel das minhas ações do Banco BMG, tá? O corretor alugou as minhas 96 ações aí. Eu recebi 13 centavos líquido essa operação. E também recebi os proventos do Banco do Brasil, tá? Que foi na quinta-feira, né? O Banco do Brasil fez 2 pagamentos. Esse maior aqui de R$ 30,12 líquido se referem ao pagamento complementar dos resultados do primeiro trimestre, tá? Foi na forma de juros sobre capital próprio, né? E também no mesmo dia o Banco do Brasil pagou R$ 8,15 líquidos, na forma de juros sobre capital próprio também, né? Esse valor referente a uma antecipação, né, dos resultados do segundo trimestre. Tá? Então, como eu tenho 106 ações, tá? Esses são os valores que eu recebi. Esse aqui, né, é o valor líquido por ação. Né? Então, a gente percebe aqui que quando se trata, né, de uma antecipação dos resultados, o valor por ação é bem inferior, né, aos proventos complementares. Tá? Então, aqui no resultado geral da semana, tá? O patrimônio da carteira encerrou essa semana, né, com um valor aqui de R$ 3.691, que dá uma queda de 0,61% em relação à semana anterior. Em termos monetários, né, dá R$ 22,58 a menos. Na semana, o Ibovespa subiu 0,82%. Então, nessa semana, a gente teve um resultado ruim, né? Além de ter tido um desempenho negativo, a nossa carteira do canal também perdeu por o índice Ibovespa, né? Na casa de 1,43%. Tá? Então, essa semana também não foi positiva aqui para nós, né? Porém, o resultado não foi tão forte, né? Pelo menos negativamente, na comparação com as semanas anteriores aqui. Tá? Essa semana aqui do dia 2 ao dia 6 também foi bem ruim, né? O que salvou foi o aporte de em torno de R$300 que eu fiz. Senão, seria aí já a quinta semana consecutiva de perdas aqui na carteira do canal, né? Mas vamos manter o foco, manter a nossa estratégia, tá? E ao longo das próximas semanas aí a nossa carteira vai se recuperar e a gente vai voltar a performar positivamente, recuperando, né, boa parte aí desse prejuízo que a gente acumulou nas últimas semanas por conta, obviamente, né, dos resultados aí da performance ruim do Banco do Brasil. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.